Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus para mais uma vez podermos meditar, sermos edificados pela palavra, sermos edificados com o Santo Evangelho. E como é bom sempre trazer o Evangelho e ouvi-lo de uma forma que nos faça crescer na graça, no conhecimento. E além de tudo isso, é sempre bom para nós entendermos o quão é importante nós sempre relembrarmos aquilo que nós sempre estamos falando. E como é bom para nós entendermos o Evangelho. Nós estamos meditando na carta de Romanos e nós estamos já no segundo ano, e isso é maravilhoso para nós. E hoje nós vamos nos apegar a uma parte do texto a qual nós estamos meditando. E essa parte do texto ela é fundamental para a igreja, ela é fundamental para o povo de Deus, ela é fundamental para o cristão. É uma doutrina que nos ajuda a compreender a nossa fé. E não só compreender a nossa fé, mas nos alegrarmos, nos regozijarmos. E é um motivo maior da nossa alegria, pois essa doutrina ela é o centro do Evangelho. Então hoje nessa noite nós vamos nos alegrar com o Santo Evangelho que nos tem nos alimentado nessa caminhada. Então, amados irmãos, é sempre bom estarmos reunidos. No culto passado, vimos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E hoje iremos prosseguir um pouco mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso vamos à leitura do texto, a qual nós estamos meditando, que é em Romanos. Você que tem a sua Bíblia, abra, do 21 ao 31. E isso para nós é maravilhoso, porque nós vamos pensar do texto aquilo que nós vamos meditar nessa noite. Romanos 3, do 21 ao 31, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não,
de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aqui está esse texto maravilhoso para nós. E então nós vamos, mais uma vez, pensar desse texto a parte que irá nos nortear na noite de hoje. E a porção, então, que nós vamos pegar é essa daqui: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essa parte ela é muito importante, por quê? Porque se você não entende as coisas que estão ditas aqui, você não compreende o Evangelho. Se você nunca ouviu, se ninguém nunca te explicou, certamente você não conhece o Evangelho. E infelizmente na nossa geração, muitas pessoas acabam não conhecendo o Evangelho porque as pessoas não pregam essa doutrina. E essa doutrina, ela é o centro do Evangelho. Essa doutrina, ela é aquilo que dá todo sentido para o Evangelho. Se nós não entendermos essa doutrina, nós não compreenderemos o restante. Tendo então em mente o que meditamos no culto passado, agora nós nos deparamos com mais uma declaração magnífica. O apóstolo Paulo nos diz que estamos sendo justificados gratuitamente. Quando ele emprega então essa palavra sendo, está no verbo do tempo presente. Isso é maravilhoso para nós, pois com isso, diante de nós está algo maravilhoso que devemos compreender, amados irmãos, bem. Nós sabemos que o dia do juízo virá. E nesse dia, então, seremos declarados justos diante de Deus. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, nessa parte do texto. Ele está asseverando algo maravilhoso para nós. Ele está asseverando aqui nessa parte algo maravilhoso. Ele está asseverando que agora, no presente, é que somos declarados justos. No momento em que exercemos a nossa fé. Amados irmãos, vejam como isso é maravilhoso para nós. Quando nós entendemos que somos justificados gratuitamente pela fé, nós sabemos que um dia haverá o dia do julgamento, mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que hoje, agora, aqui, nesse exato momento, nós somos declarados justos. É nesse presente tempo que nós somos declarados justos por Deus, no momento em que cremos em Cristo Jesus. Vejam como isso é maravilhoso. No exato momento em que passamos a crer no Evangelho, crer em Deus, crer na obra salvífica de Cristo, é nesse exato momento em que Deus nos declara justos. Desde o instante em que cremos. Amados irmãos, isso passa a ser uma realidade a nosso respeito. Não é algo fictício. Não é um fato imaginatório da nossa imaginação. Mas o nosso próprio Deus, Ele nos declara então. E isso passa a ser uma realidade a nosso respeito agora, tendo em vista tudo aquilo que meditamos nos textos passados, visto que nós éramos por natureza filhos da ira, visto que nós estávamos condenados ao inferno, visto que nós éramos por natureza filhos da desobediência. Mas no exato momento então que nós exercemos a fé, algo
maravilhoso acontece a nosso respeito. É nisso que somos exortados a crer. É nisso que estamos sendo exortados a crer hoje, nesta noite. É uma grande fonte de regozijo para as nossas almas. É uma grande fonte de regozijo para todos os cristãos verdadeiros. Entender que no momento em que ele passa a exercer fé em Cristo e na obra salvífica dele, é nesse exato momento que o pecador, o injusto, passa a ser então declarado justo pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso. Isso alegra a nossa alma. Isso diz muito ao nosso respeito. Isso para nós é maravilhoso, amados. Assim como em outro lugar na Bíblia, nos diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então nessa outra parte que diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, em João 3,36, assim é aqui nessa passagem, quando ele diz que nós estamos sendo justificados. Assim quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não tem, não tem, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja que maravilha, todo mundo decora João 3,16, poucos decoram João 3,36, pois é disso que nos fala. Nós então vemos que o homem nasce separado de Deus, o homem nasce totalmente longe, o homem ele nasce pecador. Então essa verdade que está em João 3,36 é a mesma que ele diz para nós, que nós estamos sendo justificados agora, no presente, no momento em que cremos, no momento em que exercemos a nossa fé. Amados irmãos, o versículo e a sua declaração podem ser divididos sobre três partes hoje nessa noite. Primeiro, teremos uma descrição ou uma definição da salvação. Segundo, como a salvação vem ser nossa. E terceiro, como foi possível a Deus providenciar tal salvação para nós. É sobre isso, amados, que eu quero meditar com vocês nessa noite, pois estamos falando de algo real, pois estamos falando de algo verdadeiro, pois estamos falando de algo que alegra as nossas almas verdadeiramente. Então, consideremos a primeira pergunta: o que é a salvação? O que é salvação? Diz-nos o apóstolo Paulo que salvação é ser justificados. Amados, como esta é uma das grandes e cruciais declarações que devemos ter um claro entendimento do seu significado. Entendermos o que é ser justificado. Quando a Bíblia nos fala de salvação, está falando sobre justificação. E é triste nós vermos que muitas das pessoas não conseguem entender a sua salvação. Não conseguem. Mas hoje, nessa noite, então, precisamos entender essa declaração, pois ela é uma das grandes e cruciais declarações que devemos ter um claro entendimento do seu significado. Mais adiante, vamos aprofundarmos nisso em detalhes. Porém, amados irmãos, de imediato devemos afirmar que, primeiramente, se trata de uma declaração feita por Deus. Significa que somos declarados justos por Deus. Amados, se isso tocasse o seu coração hoje, verdadeiramente você estaria com os seus olhos cheios de lágrimas, pois até então nós éramos injustos,
imperfeitos, separados de Deus. Mas agora, essa declaração que nós estamos sendo justificados, é o próprio Deus que está nos dizendo isso. O Deus de todo o céu e de toda a terra, o Deus eterno, é Ele que está nos dizendo, é uma declaração dEle. Amados, Ele então nos declara justos, é por um ato judicial, um ato forense. Não significa que somos feitos justos, mas antes que Deus nos considera justos e nos declara, amados irmãos, justos. Algumas pessoas têm dificuldades com essa doutrina da justificação por fé, por não conhecê-la corretamente, e também por não haver quem a pregue. Essa doutrina, aos poucos, foi sumindo dos púlpitos, sumindo da igreja. É triste olharmos e vermos que a doutrina que é o centro do cristianismo, o centro que sustenta toda a obra de Cristo por nós, é negligenciada, é abandonada. E isso para nós, amados, é importante. Essa doutrina hoje irá falar profundamente em nossos corações. A justificação não produz nenhuma mudança factual em nós. Não. É uma declaração que Deus faz concernentes a nós. Não é algo resultante de alguma coisa que nós fazemos, mas antes é algo que é feito para nós. Isto é justificação. Não é algo que nós fazemos, não é um resultado de algo que praticamos, não, mas é algo feito por nós. Diferente da santificação, que é algo feito em nós. Então aqui está a diferença da justificação e da santificação. Justificação, amados, justificação é algo feito uma única vez e de uma vez por todas. Ninguém é justificado duas vezes. Quando nós somos declarados justos, isso acontece uma única vez e para sempre. Quando nós cremos em Cristo, então Ele nos declara justos. E isso ocorre apenas uma vez. Não é um processo, não é algo gradativo, mas é uma declaração que é feita a nosso respeito. Mas já a santificação é algo que tem um começo e uma sequência. Então, a justificação é diferente, amados. Pois a justificação é algo que é feito para nós. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Quando você ouvir alguém falar sobre justificação, quando você ouvir falar sobre essa doutrina da justificação diz que algo foi feito para nós. Só nos tornamos então justos no sentido de que Deus nos considera justos, nos proclama justos. E podemos ver então a grande importância desta ênfase ao presente. Transparece claramente na história de Martinho Lutero. Lutero, amados, ele fora criado no catolicismo romano. Ele tinha ensinado que isso de certeza da salvação não existia.
E em algumas igrejas hoje também isso é ensinado. Que nós não temos certeza da salvação, que nós ganhamos elas de manhã, perdemos ela ao meio-dia, recuperamos no café da tarde, perdemos no jantar, e Deus lá sabe se ao deitar nós estamos salvos ou não. Infelizmente, as pessoas hoje também pensam dessa forma dentro da igreja, por não conhecerem a doutrina da justificação. Então há uma incerteza. Mas Martinho Lutero, como foi criado no catolicismo romano, isso também foi lhe ensinado a ele, que o homem não tinha certeza da sua salvação, que isso não existia. Como católico romano, ele tinha de depender da igreja e das suas diversas atividades, assim como é em algumas igrejas cristãs também. Não é só o que Cristo fez por você na cruz, mas é por aquilo que você faz no dia a dia, sua frequência, suas obras. É claro que isso é importante, mas não é isso que nos salva. Mas para Martinho Lutero, quando brilhou aquela esplêndida luz sobre Lutero do Evangelho, Lutero lhe foi dado a entender esta doutrina da justificação pela fé. E ele foi despertado, para a percepção de que esta bênção é possível agora, no presente imediato. E que você também hoje nessa noite seja despertado para essa verdade. O resultado foi que ele se encheu de um espírito de regozijo, de alegria, e teve certeza da sua salvação naquele mesmo instante, quando ele leu à luz de velas que o justo viverá pela fé. E isso também aconteça em nossas vidas, que os portões do paraíso se abram para nós, que nós possamos ter essa mesma certeza. De muitas maneiras, pois vemos que este versículo constitui uma grande declaração, que levaram à reforma protestante, e que a explicam. Dito isso, passamos agora à segunda questão, amados. Como é que esta salvação se torna nossa? O apóstolo Paulo tem grande interesse em que de fato entendamos esse ponto, que declara duas vezes, com duas palavras. Ele diz gratuitamente e graça. Ele já dissera isso anteriormente na epístola, já havia nos dito no primeiro capítulo, no versículo 16, que esse era o plano da salvação procedente de Deus. Paulo a repete aqui, mas vai além, diz-nos ele que a salvação nos vem gratuitamente e pela graça de Deus. Ele está desejoso de acentuar que é um dom de Deus, e que nós não podemos nunca nos esquecermos disso. É bênção que nos vem gratuitamente, é um presente. Com essas palavras, ele salienta a maneira pela qual ela nos vem, e declara que nós nada fazemos para merecê-la. Pode-se expor o ponto em foco, lembrando que há uma declaração do nosso Senhor Jesus, no Evangelho segundo João 15, 25, na qual ele diz: aborreceram-me sem causa. A palavra traduzida aqui por sem causa é exatamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo emprega no texto que estamos meditando nessa noite. Ele ressalta o fato em que nós, não há nada que mereça este dom de salvação. No que nos diz respeito, não há nenhuma causa para isso. É algo que recebemos totalmente de graça. Então, quando nós lemos lá em João 5, em João 15,
25, quando ele diz que os homens odiaram ele, odiaram Jesus, aborreceram ele sem causa. Assim também é sobre essa justificação, sobre essa salvação que nos é alcançada. Nós não a merecemos, não há nada em nós que merecesse esse dom, não há nada em nós que merecesse o amor de Deus, não há nada em nós, pelo contrário, éramos dignos de recebermos toda a sua ira, éramos dignos de ser lançados no inferno. E se ele fizesse isso, ele seria justo. Por isso que, quando nós estamos falando de salvação, não estamos falando de justiça de Deus, mas estamos falando de misericórdia, de graça. E isso é maravilhoso. Então, assim como os homens odiaram a Cristo sem motivo, Deus nos ama e Deus nos salva sem motivo também. Essa graça não tem nada a ver com a lei, com nossas atividades religiosas. Essa graça é um dom de Deus, é um presente de Deus para os seus eleitos, para a sua igreja. Não existe um vocábulo mais maravilhoso que a palavra graça. É sempre aqui na igreja, nós ressaltamos isso. Nós sempre lembramos que a graça é o favor de Deus, imerecido, ou bondade mostrada a alguém que não tem nenhum merecimento. E nós sempre fazemos isso aqui, por quê? Porque nós entendemos que é um favor imerecido de Deus para nós. Quando nós falamos de graça, de salvação. Agora, visto esse segundo ponto, podemos então prosseguir um pouco mais e chegarmos ao terceiro. O terceiro ponto, onde nos diz a respeito de que o torna tudo isso possível. Nós vimos que nós somos salvos, nós somos justificados gratuitamente. Nós vimos que por meio da fé, mediante a fé, nós somos considerados justos, isso é, pela fé nós somos salvos. Mas só que isso é importante porque esse terceiro ponto nos mostra como tudo isso é possível para nós. Agora então, com reverência, fazemos a pergunta: em que base Deus faz essas coisas? A resposta imediata do apóstolo Paulo é dada pelo emprego da palavra pela ou mediante. É por isso que o texto ele continua: pela redenção que há em Cristo Jesus. O texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Amados, isso é importante. Isso significa por meio de, ou em conexão com. É importante compreendermos que, embora a salvação nos seja dada gratuitamente, é importante que nós entendamos que ela é um presente de Deus para nós. É importante que nós entendamos que a salvação é por meio da graça. É algo gratuito, como de fato é. Mas isso não acontece meramente como resultado de uma declaração feita por Deus, ou de uma palavra proferida por Ele. Não. Talvez você nunca se perguntou o porquê que Deus apenas não nos perdoou, o porquê
apenas Deus não disse para nós: você está perdoado. Talvez você nunca fez essa pergunta. Talvez você nunca se perguntou o porquê que Cristo teve que vir. O porquê que Ele teve que mandar o seu Filho para morrer. Porque Deus, sendo todo-poderoso, Ele apenas não nos disse: está perdoado, e tudo se resolveria. Veja como isso é importante para nós. Por que Deus simplesmente apenas não nos perdoou? Porque Ele não apenas disse: está perdoado. Por quê? Porque a salvação não é possível desse modo, amados irmãos. Porque a salvação não funciona assim. Era necessário algo mais. E esse algo mais a igreja não prega. E esse algo mais as pessoas não meditam sobre isso. E esse algo mais é desprezado. Este é um ponto sumamente importante. É, na verdade, um ponto vital do cristianismo. Porquanto muitos, principalmente nesse século, têm defendido a ideia de que, uma vez que Deus é amor, basta que Ele diga que nos perdoa. Todavia, a própria essência do Evangelho, no Novo Testamento, consiste em mostrar que não é assim, não é dessa forma, mas que, por causa da sua justiça eterna, alguma outra coisa tinha que acontecer antes, que se tornasse possível o nosso perdão. É um erro total pensar que o nosso Senhor veio a este mundo apenas para dizer que Deus, o seu Pai, é amor, e que por seu amor Ele nos perdoa todos os nossos pecados. É um erro. Na passagem em questão, vemos quão completamente errados são essas ideias. E infelizmente, na nossa geração, isso tem sido o norte do Evangelho. As pessoas se apegam apenas ao amor de Deus e desconhecem tudo aquilo que cerca o amor de Deus. Pois a palavra pela aqui do texto indica de maneira inequívoca que é somente por meio de tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio dele, da sua vida de perfeita obediência, da sua morte sacrificial e a sua ressurreição, tudo o que em Cristo Deus realizou, toda a sua obra, somente assim que a salvação é possível. Tudo aquilo que cerca o ministério de Cristo, tudo aquilo que cerca Jesus. Embora a nossa salvação seja algo gratuita, embora nós não merecemos ela, embora não fizéssemos nada para merecê-la, o que torna a salvação nossa possível é toda a obra de Cristo, tudo aquilo que está relacionado com Ele, tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. E se nós meditássemos em todas as coisas que Ele fez, como isso seria diferente para a igreja brasileira? Visto tudo isso que envolve a nossa salvação, é por isso que mesmo Deus, sendo todo-poderoso, não poderia justificar o ímpio simplesmente proferindo uma palavra de perdão. Não, isso iria contra o próprio Deus, faria dele um ser injusto, colocaria ele
em atrito consigo mesmo. Pois como ele poderia ser justo e justificador? Por isso que o Evangelho é mais do que somente perdão. O Evangelho nos diz sobre muitas outras coisas. Por isso que não podemos apenas pregar parte da verdade. Por isso que, ao pregar uma parte da verdade e não anunciar o restante, continua também sendo errado. Então aqui, quando nós vemos mediante a redenção que há em Cristo Jesus, é isso que ele está nos dizendo. Olha o próximo ponto que ele está nos levando. Agora devemos olhar para a palavra redenção. E nós falamos no culto passado um pouco sobre isso, e hoje eu quero falar novamente, e quero novamente citar o exemplo que eu citei. Pois quando nós falamos de redenção, essa doutrina tem que ficar clara em nossas mentes. Agora devemos então, com muito cuidado, olhar essa palavra, redenção, pois ela carrega consigo o sentido de resgate. E essa ideia de resgate é um pagamento. Amados, a redenção, o ato de libertar um escravo, é o pagamento que é feito para libertar um escravo da sua escravidão. Era um conceito comum no Antigo Testamento. O termo do Antigo Testamento implica muitas das vezes a ideia de pagar um preço. Deus redimiu Israel, tornando seu povo e pagando um preço por sua liberdade. Em Êxodo 20, versículo 2, diz: o cordeiro pascual e o primogênito do Egito, antes de dar os 10 mandamentos. Já na época de Paulo, os judeus ansiavam pela redenção futura, messiânica, a redenção que viria pelo Messias, quando seriam libertos de governantes terrenos. Porém, o governante malévolo, aqui nesta passagem, a qual nós estamos meditando, no entanto, é o pecado. Éramos, por natureza, filhos da ira, éramos escravos do pecado. Amados, temos que nos perguntar agora, para quem o preço foi pago? Já que estamos falando de redenção, já que estamos falando de pagar o preço, é importante saber para quem esse preço foi pago. E hoje, nessa noite, eu quero relembrar o que falamos no culto passado, pois espero que essa verdade fique nos seus corações. Pois há uma ideia errada que é ensinada de maneira até que bonita, que nos faz desvirtuar a doutrina da redenção. Pois alguns pregadores ensinam que o preço foi pago ao diabo, a Satanás, como se Jesus devesse algo para ele, ou que nós mesmos devesse algo para o diabo ou Satanás, onde isso não é verdade, amados. Nossa dívida é com Deus, sempre foi com Deus, é com Ele que deveríamos dar conta, ou deveríamos, porém, essa era uma conta que não temos ou não tínhamos como pagar. Nós não devemos nada a Satanás. A nossa dívida, a nossa ofensa sempre foi contra Deus. Eu falei no culto passado sobre um pregador inglês chamado George Thomas, muito conhecido.
Certo dia, ele apareceu em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito. E então começou a falar as seguintes palavras: eu estava andando pelas ruas ontem e vi um menininho levando essa gaiola com 3 pequenos passarinhos dentro. Eles estavam com frio e com medo. Então eu perguntei: menino, o que você vai fazer com esses 3 passarinhos? O menino então lhe respondeu: vou levar para casa, tirar as suas pernas e queimá-las. Vou me divertir com eles. Então George Thomas perguntou ao menino: quanto que você quer por esses passarinhos, menino? O menino então olhou para ele, pensou por alguns minutos, alguns segundos e respondeu: ó Senhor, você não vai querê-los. Eles não servem para nada. Então o pregador os comprou por $10 e os soltou em uma árvore. Então George Thomas disse à sua congregação: um dia Jesus e Satanás estavam conversando. E Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo com as pessoas aqui na terra. E ele respondeu: eu estou me divertindo com elas. Ensino elas a fazer bombas e a matarem, a usarem revólveres, a odiar umas às outras, a casar e se divorciarem. Ensino elas a abusarem de criancinhas. Ensino jovens a usar drogas e a beberem e a fazerem tudo que não se deve, e os que o conduzirá à maldição futura. Estou me divertindo muito com elas, disse Satanás. Jesus então perguntou: e depois? O que você vai fazer com eles? O diabo, Satanás, então diz: vou matá-los e acabar com eles. Então Jesus falou a Satanás: Satanás, quanto você quer por eles? E ironicamente Satanás respondeu: você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, são mentirosas, falsas e egoístas. Elas não vão te amar de verdade. Vão baterem e cuspirem em seu rosto. Elas irão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Então Jesus, mais uma vez, perguntou a Satanás: Satanás, quanto você quer por elas? Me diga. Então Satanás disse: quero toda a sua lágrima e todo o seu sangue. E Jesus então pagou o preço da nossa liberdade. Aqui, amados irmãos, está uma visão totalmente distorcida do que a redenção bíblica. Veja, amados irmãos, que até uma historinha bonitinha. Veja, amados irmãos, que até deu um ar. Mas isso não é a redenção bíblica. Isso que George Thomas diz, a Bíblia não ensina. Nunca ensinou. Vocês veem, isso é um desserviço ao reino de Deus. Isso é um desserviço para o Evangelho. Isso é não pregar a redenção bíblica. Veja que as pessoas podem até se emocionar com essa história. Veja que essa história para algumas pessoas surge até como se fosse verdade. Mas amados, essa redenção não é bíblica. Jesus não pagou nada a Satanás. Nós não devíamos nada a Satanás. Jesus nunca pagou um centavo sequer a Satanás. Nossa dívida não era com ele, era com Deus.
E aqui está o Evangelho, e aqui está a nossa justificação, e aqui está a nossa redenção, e aqui está a nossa propiciação, a nossa expiação, e Jesus pagou ao seu Pai a nossa dívida. Era só nós lermos Isaías 53, aonde Cristo morre ao nosso favor, aonde o Pai desfere a sua ira contra ele. Sim, Jesus, ele paga a nossa dívida. Lá em Mateus 20, 28, ele vai dizer, é por isso que Jesus disse que veio à terra para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele veio à terra para fazer o pagamento por muitos, para libertar muitos. Jesus veio efetuar o pagamento da nossa dívida e pagá-la por completo. Não devemos mais nada para Deus. É isso que a redenção, a propiciação e a expiação nos ensina, a bíblica, que o preço foi totalmente pago. Pertencemos agora a Jesus, somos suas propriedades. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 18:21, ele vai continuar dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui está o Evangelho, aqui está a redenção. É por isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos para nós, que Deus propôs a redenção no sangue de Cristo. Isso para nós é tudo, amados. Em Efésios 1:7 vai dizer, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Um preço foi pago, um sacrifício foi oferecido, e nós recebemos tudo isso gratuitamente. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 vai dizer, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, e hoje é o tempo oportuno, amados, hoje no presente, porque lá em Romanos diz, sendo justificados agora, no presente. Amados, em Hebreus 9, do versículo 12 em diante vai dizer, por isso mesmo ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com águas, e lã, tinta de escarlate, e isopo, e aspergiu, não só sobre o livro, não só
o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu o sangue, o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que, para Deus nos redimir, para que houvesse redenção, era necessário que Cristo morresse. Era necessário que o sangue do Cordeiro vertesse na cruz. Amados, voltemos ao nosso texto. Olha o que diz. Olha como isso é maravilhoso. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, amados, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé. Amados, isso é maravilhoso para nós. Quando nós entendemos essas coisas, isso alegra o nosso coração, sabermos que Cristo morreu. Veja, o Evangelho não é meramente uma declaração de perdão. Veja que antes de o perdão nos alcançar, antes da graça nos ser dada, antes dessa graça que é gratuita nos alcançar, um grande preço foi pago. Não é uma graça vazia de glória, não é uma graça barata que nos salva, não, é algo mais profundo. Não é somente liberação de perdão, mas quando nós olhamos para o que Cristo fez, antes de tudo isso, antes de sermos declarados justos, tudo foi feito para o nosso favor. E hoje, nesta noite, como eu gostaria que você entendesse isso, como você entendesse que, embora gratuitamente nós somos salvos, essa graça tem um alto preço. Cristo pagou um alto preço por nós. O pagamento foi feito ao Pai. E no próximo culto, então, nós vamos falar sobre a propiciação. E vai ser a ceia do Senhor. E como isso é maravilhoso para nós, porque então nós podemos trazer à memória o seu sacrifício. E nós poderemos então falar de propiciação e expiação. Pois é mediante a fé, é pela redenção que Ele propôs isso para nós. E isso é maravilhoso. Então, amados, se você nunca ouviu nada a respeito do que nós falamos nessa noite, você não ouviu o Evangelho. Mas hoje nessa noite o Evangelho foi pregado. Hoje nessa noite essas verdades chegaram até o seu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus penetre o seu coração, e que essa palavra germine, e que você seja feito uma nova criatura, e que você se arrependa dos seus pecados, e que você verdadeiramente possa nascer de novo, e que você possa entender a sua salvação de maneira correta, que você possa entender como você é justificado por Deus. Lembre-se que justificação não é algo feito em nós, mas é algo feito por nós, por Cristo. Então, Ele imputa em nós a sua justiça. E no próximo culto nós então vamos ver o restante, para que nós possamos prosseguir dentro do texto, a quem Deus propôs como propiciação. Nós vamos falar que Cristo morreu como um sacrifício propiciatório, que é quando Cristo aplaca a ira de Deus que está sobre nós. Por isso que nós falamos que as pessoas amam decorar João 3,16, mas as pessoas não decoram João 3,36.
Porque olha que importante vai ser isso para nós. Porque todo aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, e é sobre isso que João também fala. João ele fala que aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Porque as pessoas não conhecem a justificação. As pessoas desconhecem o que é propiciação. As pessoas desconhecem o que é expiação. E é sobre isso que nós vamos falar no domingo. E isso é importante. Pois se você não entender o que é propiciação, a oferta que aplaca, que satisfaz a ira de Deus. Veja, nós temos que entender o Evangelho. Nós temos que entender como nós somos salvos, como Deus fez com que isso fosse possível para nós. É triste ver pessoas muito tempo dentro das igrejas e não sabem sobre essas doutrinas. Porque é aquilo que nós falamos, eles distorcem a doutrina da redenção, a doutrina da justificação pela fé. E por isso que muitos nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então hoje, nessa noite, amados, que essa palavra penetre no seu coração, e que o Espírito Santo germine isso, e que você hoje saia com alegria indizível no seu coração, saber que somos justificados por meio da fé, que somos salvos pela graça divina, e Deus fez com que isso fosse possível para nós. E a gente então olharemos essa propiciação que Cristo fez ao nosso favor. É uma das doutrinas que enche os meus olhos de lágrima. É uma doutrina que estremece a minha base. Entender que Cristo se interpôs, que Cristo ficou entre eu e o seu Pai, e que a ira que estava destinada a mim, Ele suportou. O inferno que eu viveria eternamente, Ele viveu na cruz, e a cruz foi o inferno de Cristo em nosso favor. É por isso que nós não iremos para o inferno, porque Ele satisfez a ira de Deus, Ele nos justificou, Ele nos declarou justo. A justiça de Cristo é imputada em nós, e os nossos pecados são imputados em Cristo. É por isso que só existe salvação para quem está em Cristo Jesus. É por isso que Ele vai dizer mais à frente em Romanos: quem acusará, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem o justifica? Quem? E isso é maravilhoso para nós. Vamos orar, vamos pedir a Deus que essa palavra germine em nossos corações.